Boa noite a todas, boa noite a todos. Estamos começando a terceira noite da nossa 7ª semana jurídica da OAB Campinas. Agradeço muito a presença de todas as advogadas, advogados, estudantes de direito. Enfim, a semana realmente tem sido de extrema importância e de bastante informações, capacitação para todos os colegas. Quero agradecer a presença de toda a diretoria da subseção aqui hoje, exceto a nossa querida Luciana Freitas, que justificou a sua ausência, mas agradecer a presença do Ivan Castrese, nosso tesoureiro, Paulo Braga, nosso secretário-geral, e Cláudio Vieira, nosso secretário-geral adjunto. Também a presença dos conselheiros seccionais Fábio Gindler de Oliveira e Silvia Melges, aqui representando o nosso conselho seccional, o presidente Caio Augusto Silva dos Santos, presidente da OAB São Paulo. Também agradecer a presença da doutora Raquel Tamassia, nossa advogada aqui em Campinas e também diretora da CAASP, da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo, e aqui também representando o presidente Luiz Davanzo. Também agradecer a querida Mariana Baroni, que é presidente da Comissão de Direito Civil, e representando aqui todas as comissões da subseção e também responsável pela organização dessa noite e o convite das nossas queridas doutora Maria Miranda e Cláudia Lima Marques. Então, muito obrigado, Mariana, mais uma vez, pelo seu trabalho, o trabalho das comissões e de todas as comissões da subseção. Temos vários membros aqui, presidentes de comissões, também acompanhando esse evento. Também agradecer aos nossos colaboradores, a Carol, a Beatriz, a Miriam, a Andressa, assim como os colaboradores da OAB de São Paulo, Departamento de Cultura e Eventos, aí na pessoa do Ivo. Agradecer realmente de maneira efusiva pelo trabalho e dedicação que todas vocês e todos vocês têm desempenhado em prol da nossa entidade. Muito obrigado. Realmente é um agradecimento que tem que ser repetido, porque a dedicação tem sido acima acima de todas as expectativas possíveis, né? Realmente só agradecer a vocês por tudo. Também agradecer aos nossos apoiadores da Semana Jurídica, o Damásio Educacional, Unidade Campinas, Damásio Educacional, Unidade Campinas, o ProOrdem, Cursos Jurídicos e a Escola Superior de Direito, ESD, assim como a Vida Max, administradora de benefícios, que é a administradora do plano de saúde que a OAB mantém junto à Unimed Campinas, e as informações podem ser acessadas no site vidamax.com.br. Então, agradecer mais uma vez a todos. Eu quero agradecer muito a doutora Maria Miranda, que se disponibilizou a estar junto conosco aqui hoje, nessa noite. A doutora Cláudia Lima Marques já entrará em seguida. Agradecer muito a gentileza, a disponibilidade. A nossa subseção fica honrada com a presença, com a sua presença, a presença da doutora Cláudia também. É um dia histórico aqui para nós todos. Eu vou transmitir a palavra ao doutor Ivan Castrese, para uma palavra de boa noite, a abertura do evento junto com a diretoria, depois o conselheiro Fábio, a doutora Raquel e a Mariana, para a gente começar a palestra. Infelizmente, hoje não vou poder permanecer por um outro compromisso, mas tenho certeza que vai ser uma noite espetacular. Muito obrigado a todas e a todos
e uma boa noite, uma boa palestra, um bom evento. Boa noite. Boa noite a todos. Meu nome é Ivan Castreza, sou diretor tesoureiro da OAB Campinas. Para quem não me conhece, já me apresentando, queria agradecer ao nosso presidente Daniel Blinkstein, aos diretores com quem eu tenho a honra de fazer a gestão dessa nossa subseção, a maior do Brasil, Cláudio Vieira, Paulo Braga, muito obrigado sempre pela presença, e nosso ilustre vice-presidente, que hoje, por questões de aula, não pôde estar presente, aos conselheiros, em nome do Fábio Ginder, Silvia Melges, muito obrigado por tudo, por nos representar tão bem na nossa seccional. É uma honra tê-los nos representando próximo ao Caio Augusto, a diretoria e todos os conselheiros estaduais. A Raquel Tamacia, né, que está aqui. Raquel, muito obrigado pela presença. Muito nos honra tê-la dirigindo a CAASP, uma campineira, uma mulher, uma querida amiga. Muito, muito bom estar ao seu lado. E as colaboradores, a Mariana Baroni, a quem cumprimento, já estendendo a todos os demais membros, presidentes de comissões, vocês são essenciais aí para todo o dia a dia da nossa querida OAB. Pedir para os participantes que peguem o link, compartilhem nos grupos, convidem o pessoal, ainda dá tempo, afinal hoje teremos aí uma incrível palestra num momento muito oportuno, né? O superendividamento, e deveria ter o complemento, né? Durante a pandemia, né? Ainda mais sério. Então, é um tema muito interessante, já agradecendo às palestrantes, Maria já presente, e a Cláudia, que na sequência também nos dará a honra da palavra. Acho que eu não esqueci de ninguém, espero que todos tenham uma excelente noite, aproveitem e reitero, não deixa de compartilhar o link do nosso evento. Para a gente é uma satisfação ver esse número aumentando cada vez mais. Eu vou passar a palavra ao querido Paulo Braga para que faça suas considerações. Um abraço. Desculpa, doutor Paulo, só interromper. Você faria a gentileza de só abrir a palavra à Carol para ela explicar aos participantes sobre o certificado e o sorteio das bolsas? Claro, por favor. Por favor, Carol. A Bia vai falar hoje. Boa noite a todos. Para emissão do certificado, deverão preencher o formulário do link que será enviado no chat. Este mesmo formulário será válido para participar do sorteio. O número será gerado por ordem de recebimento da resposta e será considerado apenas o primeiro envio. 2 pessoas serão sorteadas. Pela Damásio, uma bolsa de 50% de desconto para uma pós-graduação ou preparatório para a OAB, bolsa válida até 28 de setembro. E outra também pela ProOrdem, uma bolsa de 50% de desconto para uma pós-graduação ou também preparatório para a OAB. É isso? Bom, então, boa noite a todos e a todas. Eu queria já inicialmente agradecer a honrosa presença da professora Marie e também, em seu nome, professora, já estender os cumprimentos à professora Cláudia Lima Marques. Não é possível falar em direito do consumidor sem que se fale em Cláudia Lima Marques. Eu, particularmente, é uma matéria que eu gosto muito de estudar e me apoiei muito nas lições da professora Cláudia Lima Marques. Em nome, deixo aqui também os meus cumprimentos em nome de toda a diretoria. Queria rapidamente saudar os queridos amigos aqui presentes, o Ivan Castrezi, o Cláudio Vieira, que são mais que amigos, né? Irmãos da vida, irmãos de caminhada e de todas as horas. Também, uma forma muito especial, meu querido amigo e conselheiro da Seccional de São Paulo, o Dr. Fábio Ginder de Oliveira. Deixar um grande abraço a você, Fábio. Faz tempo que a gente não se encontra pessoalmente, mas um abraço a você, um abraço grande também a seu pai, que é uma pessoa também que
muito nos honra com a amizade. Cumprimentar aqui a nossa conselheira Silvia Meldes, que é a professora, que é a guia de todos nós, né, Silvia? E em seu nome, cumprimentar todo o conselho e também um abraço carinhoso ao nosso presidente Caio Augusto Silva dos Santos, que tem feito um trabalho, a professora Maria, diferenciado à frente da seccional de São Paulo, uma referência sem margem de dúvidas, mas uma referência para a advocacia no Brasil. Queria também fazer um cumprimento muito especial à minha querida amiga e diretora da CAASP, Raquel Tamacia Marques, em nome da Raquel, cumprimentar todas as advogadas, estagiárias, alunas, as mulheres, de uma forma geral, que abrilhantam aqui o nosso evento. E deixar um abração, um beijo carinhoso à minha querida amiga Mariana Baroni, que tem feito, e em seu nome, Mariana, eu queria pedir licença para cumprimentar todos os presidentes e membros de comissão da nossa subseção, Silvia. A Mariana, que tem feito um trabalho, como de resto, as outras comissões, mas toda semana tem evento da Comissão de Direito Civil, e a Mariana é muito feliz na escolha dos professores e palestrantes, e está sendo a minha oportunidade de aprender Direito Civil, viu, Fábio? Eu estou aprendendo graças às aulas aí que a Mariana tem nos proporcionado. Deixar, finalmente, já antes de passar a palavra ao meu querido amigo Cláudio Vieira, vai deixar um beijão para minha querida Miriam, a Carol, a Beatriz e a Andressa, porque sem elas, viu, Fábio, a OAB não funciona. São meninas, assim, preciosas para todos nós. Então, Bia, como você apareceu na câmera, um beijo para você extensivo a todas as meninas. Cláudio, por favor, uma boa palestra a todos, um abraço aos amigos e amigas advogadas que estão aqui nos acompanhando. Boa noite a todos e a todas. É uma honra, mais uma vez, estar participando da terceiro dia da nossa Semana Jurídica. Um dia muito especial, onde nós estamos contando aqui com a honrosa presença de mulheres maravilhosas. Eu gostaria de começar dizendo isso, porque quando eu olho aqui, eu só vejo mulheres maravilhosas que sempre merecem e têm a minha admiração. Então, eu vou saudar nossa querida gestora de ordem, palestrante da noite, a doutora Marielle, também que é tesoureira da OAB, a doutora Cláudia, que logo deve entrar. A minha querida amiga, eu adoro falar isso, minha amiga Raquel Tamacia, eu falo que é uma das mulheres mais empoderadas que eu conheço, porque ela realmente vem explicando isso para a gente diuturnamente, todas as vezes. E realmente é uma gratidão poder ouvi-la quando ela tem as palavras. A querida mestre, eu vou chamar de mestre, né? Porque agora é o título que ela merece, Mariana Baroni, porque ela passou a ser mestre agora, então lutou muito por isso, foi muito difícil, então é merecedor e faz, por merecer o título, faz muito trabalho que nós sabemos voluntário pela OAB, sendo presidente da Comissão de Direito Civil, como o nosso colega Paulo Braga, o meu irmão Paulo Braga falou anteriormente, ela é incansável, nos trazendo sempre boas palestras durante toda a semana. Então, que vem sempre enriquecer aqui os nossos conhecimentos com o direito civil. Faço questão sempre de acompanhá-la. E, como sempre, aquela que me deixa muito feliz, a doutora Silvia Melges, que é uma colega que me deixa o café, me traz o carinho danado. É muito bom ter a doutora Silvia Melges também como colega e poder ombrear aqui na OAB com essas pessoas maravilhosas. O nosso esteio, a nossa querida Beatriz, a Andressa e a Carol, que são esteio realmente ao serviço da OAB. Sem elas, a gente não pode realizar esses serviços. E, graças a ela, a nossa Semana Jurídica vem se realizando.
os meus amigos de diretoria, Ivan Castrez, Dr. Paulo Braga, Dr. Daniel, que já nos deixou, mas que e a nossa, como eu falei, especial mulher da diretoria que nos comanda, a doutora Luciana Freitas, que não pode estar presente aqui, mas ela está presente sempre nos nossos corações. Sempre. Porque é uma pessoa muito especial. Né? Homenageando, então, as mulheres, na pessoa da Miriam também, que é a nossa assessora de comunicação, que faz toda a divulgação e leva, então, esses palestras aí para todos os advogados, faz com que isso seja possível. Na noite de hoje, agradeço também a presença do nosso conselheiro Fábio Gingler, que é um irmão, né, poderoso, aqui, conselheiro de todas as horas, como diz o Paulo Braga, que está na OAB incansavelmente há muito tempo já fazendo o nosso trabalho, um advogado admirado por todos. Obrigado, viu, meu irmão? E eu gostaria hoje de saudar novamente o Dr. Peter Pessuto, que também todas as palestras está presente, é aqui o presidente da comissão de prerrogativas da região. Então, Peter também aí está incansavelmente assistindo nossas palestras e à disposição para, naqueles momentos, sabe, altas horas da noite, ser chamado para defender as nossas prerrogativas, as prerrogativas dos nossos clientes e a advocacia. Então, é merecedor de ser homenageado e ser falado todas as vezes, todos os membros da prerrogativa, da qual eu tenho muita admiração pelo serviço que eles nos prestam. E, por último, eu quero agradecer aos meus amigos, né, os meus companheiros de pós-graduação, que ombreiam comigo aí o curso das noites de sexta-feiras, das manhãs de sábados, que também vem prestigiar aqui as nossas palestras. Então, eu quero agradecer a todos vocês por ter dado essa honra de estar presente, essa honra de poder representá-los, e fico feliz que nós podemos aumentar os nossos conhecimentos nessa noite de hoje com a palestra que vamos assistir. Mais uma vez, obrigado a todos vocês por participar da nossa Semana Jurídica. Um abraço. Obrigado, viu? Ivan. Já falei, passar a palavra para os nossos conselheiros. Raquel, por favor, deixa a palavra, Raquel. Raquel Tamacia. Boa noite, é uma alegria estar aqui. Eu cumprimento todas as pessoas, as autoridades aqui presentes, na pessoa da Mariana Baroni, porque é uma mulher gestora, é uma mulher liderança, e hoje é o dia em que se luta e se lembra a igualdade da mulher. E bem neste dia, nós temos duas palestrantes a falar nesse evento. Então, eu queria, primeiro, parabenizar a diretoria da OAB Campinas por toda a Semana Jurídica, especialmente por este dia, por no Dia da Igualdade da Mulher colocar duas mulheres a palestrar. Isso é muito significativo e muito simbólico. E nós temos ainda uma coordenadora das palestras, também uma mulher. E nós vemos, portanto, que a OAB, na verdade, hoje dirigida pelo Dr. Caio Augusto Silva dos Santos e aqui em Campinas pelo Dr. Daniel, está à frente da sociedade ao colocar as mulheres na posição de vez e de voz. Nós temos realmente dentro da ordem a possibilidade de marcarmos o nosso lugar e de termos palavras. E na palestra de hoje nós temos uma doutrinadora, a doutora Cláudia, que é uma referência na questão do direito do consumidor em todo o Brasil. E temos a doutora Marie, que também, além de referência na questão do direito do consumidor, é também uma referência como gestora de ordem, ela que já foi conselheira federal, hoje tesoureira
da Ordem, presidente da Comissão Nacional do Direito do Consumidor, ou seja, mulheres valorosas, mulheres que temos que seguir. Então, eu agradeço a oportunidade de fala, venho aqui também, representando a CAASP, deixar um abraço a todas as pessoas presentes, do nosso presidente, Dr. Luiz Ricardo Vasques Davanzo, e desejar uma ótima palestra e uma ótima noite. Boa noite. Diante da ausência do nosso presidente da subseção, Daniel Blixten, eu gostaria de cumprimentar a todos, funcionários da OAB, diretoria, em nome da presidente Mariana Baroni, da Comissão de Direito Civil, já parabenizando, então, a todos por mais esse grande evento. Como eu disse na segunda-feira, diretoria é essa que já dava show nos eventos presenciais, né? Os eventos virtuais estão, assim, excelentes. Boa noite, doutora Marie, doutora Cláudia, que ainda não ingressou, a quem também eu cumprimento todos os demais presentes nesse terceiro dia da Semana Jurídica de 2020. Como representante de Campinas, junto ao Conselho Seccional, com as advogadas Silvia Melges, aqui presente, e Estela Serafini, que nos assiste, não da mesa, mas como ouvinte, Pedro Marcelino, Alexandre Jaluca, Carlão Quiminazo, Tiago Rodovalho, em nome do nosso presidente Caio Augusto Silva dos Santos e de toda a sua diretoria, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos e a todas. E, não esquecendo, né, como mencionei também no começo da semana, que é o mês de agosto, o mês dos advogados e advogadas, então parabéns a nós. Bom evento a todos. Doutora Maria, com a palavra, por favor. Eu acho que faltou a doutora Silvia. Desculpa, Silvia, por favor. É que nós tínhamos, boa noite a todos, é que nós tínhamos combinado que, para não se estender muito, um conselheiro apenas falaria por noite, representando o nosso grande e ilustre presidente da Seccional de São Paulo, doutor Caio Augusto. E, então, eu deixo aqui um abraço às palestrantes, à Mariana, que tem tocado isso com maestria, essa comissão maravilhosa. Eu já tive a oportunidade de assistir uma palestra anterior, organizada pela senhora doutora Mariana. E gostaria de cumprimentar, então, toda a diretoria da OAB Campinas, essa OAB que eu digo que não é a maior do mundo, não é a maior do Brasil, mas é a maior do mundo, em meio a todas as 243 subseções do estado de São Paulo, Campinas é a maior subseção e, consequentemente, a maior subseção do Brasil. E, com isso, nós abrimos para o mundo todo. Cumprimento os queridos amigos mesmo, Paulo Braga, Ivan Castrezzi, Cláudio Vieira, são mais do que amigos, eles são verdadeiros irmãos para a gente. E a Raquel, o que dizer da Raquel, né? A nossa diretora, e eu tenho que falar hoje em homenagem às mulheres, eu tenho que dizer do extraordinário trabalho que a Raquel, nossa diretora da CAASP, a diretora da CAASP por Campinas, o trabalho que ela tem feito humanitário, e nunca se teve numa gestão de seccional uma união tão grande, OAB e CAASP, as duas andando de mãos dadas, e com isso, neste momento tão difícil que nós estamos enfrentando de pandemia, com certeza essa união
das duas entidades nos faz ganhar muito, principalmente em todo o atendimento humanitário que tem sido feito. É brilhante o trabalho da doutora Raquel, já está sendo conhecida internacionalmente, e que Deus abençoe a todos que trabalham de maneira voluntária em prol da advocacia. Deixo aqui um abraço muito carinhoso à Luciana, a vice-presidente da OAB Campinas, que por motivo de aulas, né, que ela dá à noite, ela não pôde estar aqui, mas é sempre uma presença presente, pela força que transmite, pela maneira carinhosa com que ela conduz todo o seu cargo. Meu querido Fábio, aí deixo o meu abraço, meu companheiro de luta, e todos os demais conselheiros. Essas meninas maravilhosas, funcionárias da OAB, deixo um carinho imenso, um abraço enorme, né? As palestrantes, um beijo no coração e muito obrigada por estarem aqui, trazendo conhecimentos a toda a advocacia de Campinas e região. Muito obrigada. Uma boa noite, uma boa palestra. Doutora Silvia, eu agradeço as suas palavras, e hoje me foi dada a incumbência de conduzir os trabalhos. Eu só posso, diante de todas as palavras carinhosas, muito mais pela amizade do que pelo merecimento desses meus amigos aqui de OAB, eu agradeço. Vocês, como uma diretoria, de forma geral, são maravilhosos, e é exatamente em razão disso que a gente tem essa liberdade para poder trabalhar e trazer esse monte de palestras e agregando conhecimento praticamente semanalmente a todos os advogados. Eu queria agradecer rapidamente a entrada da doutora Cláudia, já vou apresentá-la aqui. Primeiro dizendo que é uma honra, é uma oportunidade única para mim estar aqui compondo essa mesa virtual ao lado de pessoas que eu admiro tanto, que eu tenho tanto respeito e carinho. Então, para mim é uma honra estar aqui. Eu quero agradecer muito à doutora Marie e à doutora Cláudia, que disponibilizaram um pouquinho do tempo concorrido que elas têm para nos brindar com todos esses conhecimentos, essa profundidade de conhecimentos sobre o Código de Defesa do Consumidor, sobre essas questões tão atuais que nós vamos discutir aqui hoje, tanto com relação aos 30 anos do Código de Defesa do Consumidor, em que vamos ter a oportunidade de ver todas essas mudanças ou não que apresentaram-se e o que ainda precisa mudar, e principalmente a questão do superendividamento, e agora agravado com a vinda da pandemia. Então, doutora Maria e doutora Cláudia, eu não quero me alongar, porque estamos aqui para ouvi-las, mas quero agradecer muito mesmo a disponibilidade de estarem aqui nessa noite tão especial, nessa terceira noite de Semana Jurídica da OAB de Campinas. Vou então começar apresentando o currículo da doutora Marie, que é quem vai iniciar, e logo em seguida apresento o currículo da doutora Cláudia, que fará a fala em sequência. Não que nenhuma das duas precisasse de qualquer apresentação, mas por mera formalidade eu farei a leitura do currículo das senhoras. Doutora Maria Miranda é graduada em Direito pela UFAL, em Administração pela SESMAC, em Letras também pela SESMAC, especialista em Direito do Consumidor pela UFPE, secretária-geral do Brasilcom, diretora tesoureira da OAB de Alagoas e presidente da Comissão Nacional de Defesa do Consumidor. Doutora Maria, a fala é toda sua, mais uma vez. Muito obrigada, em nome de toda a diretoria e em nome de toda a OAB. É um prazer recebê-la aqui, ainda que virtualmente. Boa noite, é um prazer, como já falei, estar com vocês, ainda mais ao lado da minha parceira e querida amiga doutora Cláudia, com quem eu sempre aprendo muito, porque eu digo que eu sou gestora da defesa do consumidor. A jurista é a doutora Cláudia, então eu estou sempre aprendendo com ela.
Então, é um prazer enorme. Quero cumprimentar o Daniel e a Luciana e assim todos os demais diretores da OAB Campinas. E cumprimentar você, Mariana, por esse trabalho, sua atenção e carinho que teve em todo esse processo de nos envolver neste evento tão bonito. Então, que eu estou vendo aqui a quantidade de pessoas, assim, fantástico. Então, parabéns a você, parabéns a todos vocês que fazem parte do Sistema OAB São Paulo, que é um seccional muito querido, hoje presidida pelo Caio. Inclusive, eu quero cumprimentar a Raquel, nossa tesoureira, minha amiga, que também eu aprendo muito, porque ela é a tesoureira da maior seccional do Brasil, né? E aí, então, cumprimentar também o Pablo, que é o presidente da Comissão do Consumidor, de OAB São Paulo, e que tem sido um parceiro na defesa do consumidor junto à Comissão Nacional. Enfim, então o que é que nós vamos trazer hoje aqui nessa conversa, que eu digo que é mais um bate-papo, com relação à questão dos 30 anos do Código de Defesa do Consumidor. Então, o Código de Defesa do Consumidor está fazendo 30 anos de promulgação, agora dia 11 de setembro, e ele veio assim de um processo de crescimento, de luta por muitos juristas na época, inclusive a doutora Cláudia fez parte da elaboração desse projeto de lei, junto com a Ada Pellegrini, Herman Benjamin e outros nomes. Então, nós temos uma dívida muito grande com eles, que trabalharam nesse projeto de lei, e, com certeza, foi uma luta grande para conseguir, e que, por fim, foi promulgado pelo então presidente Fernando Collor, que foi uma das coisas boas que ele deixou para nós na sua gestão, e que teve um reflexo positivo até hoje, porque nós temos uma lei perfeita, maravilhosa, e que é exemplo para muitos países, nossa lei, a 8.078, enfim, e que trouxe muitos benefícios à sociedade, né? Ela foi inclusive foi uma previsão constitucional da Constituição de 1988, que era para ser já para entrar em vigor com 120 dias, veio entrar 2 anos depois, mas que foi diante exatamente dessas conquistas, desses juristas que trabalhavam muito para que ele fosse, então, entrasse em vigor como entrou. E foi uma conquista para não só os juristas, mas para todos os brasileiros, e que teve esse reflexo positivo. Então, ele veio estabelecer um equilíbrio na relação de consumo naquela época, porque, na verdade, todas as relações, que nem se tratava, não existia muito a pessoa do fornecedor e consumidor. Tudo era tratado através do Código Civil, Código Comercial, que também já era uma lei retrógrada do próprio Código Comercial. Ele já era uma lei retrógrada que não atendia a todas as expectativas do Código de Defesa do Consumidor, dos interesses do consumidor. Então, nós estamos saindo de uma ditadura, de um sistema de governo totalmente diferente do que nós vivemos hoje. Vocês mais jovens talvez nem tenham ideia de como era, mas era muito fechada, era uma economia fechada, era uma economia com administração fechada em todos os sentidos, né? Então, o direito do consumidor era inacessível. Eles não sabiam, eles nem conheciam o que era direito, porque não tinha nenhuma regulamentação, né? Então, e ele era vulnerável, ele sempre foi vulnerável. Então, coisas mínimas, comprar um liquidificador quebrado, ficava quebrado mesmo, ele tinha que mandar por uma assistência. E aí, a loja a qual ele comprou não tinha obrigação nenhuma de consertar. Então, foram pequenos detalhes que modificou muito a vida do consumidor. Então, assistimos no decorrer desses anos que ele construiu uma trajetória de implementação e entendimento pela sociedade. A partir do momento que o Código de Defesa do Consumidor foi assimilado pela sociedade, então houve uma mudança gradativa, né? Aí nós perguntamos o que foi que o Código de Defesa do Consumidor ele trouxe, contribuiu para a segurança e a qualidade. Foi exatamente, ele melhorou o mercado, melhorou os produtos, porque houve uma exigência maior do consumidor com relação a isso, porque foi uma verdadeira revolução em termos de direito naquela ocasião.
ele mudou, inclusive, a própria legislação, porque ele foi um código arrojado, moderno, de caráter social, intenso, e que veio, inclusive, modificar o próprio sistema jurídico, trazendo inovações no próprio sistema jurídico, que em outros setores, para questões cíveis e outras questões, também foi utilizado pela magistratura, porque ele veio trazendo institutos processuais como tutela antecipada, tutela de urgência, tutela específica, coisas que não existiam até aí, né? Então, e o Código trouxe isso, a inversão do ônus da prova, que ninguém nunca tinha ouvido falar, sempre era obrigação do requerente, do autor apresentar as provas. E essa inversão, essa novidade da inversão do ônus da prova foi uma coisa revolucionária na época e que ajudou muito o consumidor, porque como ele era o vulnerável e o hipossuficiente, ele não tinha como apresentar as provas. Então, isso também facilitou até os julgamentos das decisões. E que, a princípio, ele foi muito... até os advogados não sabiam lidar muito com a matéria, os juízes também não sabiam, mas aos poucos foi difundido bem. Nós que trabalhamos na área de relações de consumo tivemos essa preocupação de difundir toda essa questão, os direitos do consumidor, colaboração de cartilhas. Eu que faço parte da defesa do consumidor da OAB há muitos anos, eu fiz parte desse trabalho de divulgação dos direitos dos consumidores, promovendo cursos, não só para advogados, mas também para consumidores, cartilhas. O IDEC teve uma participação fundamental nisso, o próprio Brasilcom, que foi logo criado. Então, esses institutos, os PROCONs, que tiveram uma atuação brilhante nesse trabalho, ainda hoje tem, muito importante. Aí o que o trouxe assim, consagrou o Código de Defesa do Consumidor. Ele consagrou. E a segurança foi um dos princípios básicos do Código de Defesa do Consumidor, que foi assim, ele trouxe um dos princípios basilares foi esse, e que foi assim para gerar, e trouxe essa segurança que gerou essas mudanças sociais, porque a partir do momento que o consumidor se sentiu seguro em pleitear judicialmente, ou mesmo através dos PROCONs, que logo em seguida foram criados, ele sentiu que havia o retorno positivo daquelas suas reivindicações judicialmente. Aí foi aí que começou uma mudança social, né? E essa mudança social de comportamento, ela até hoje perdura, porque a maioria dos brasileiros conhece o Código de Defesa do Consumidor. Em todas as lojas que nós entramos, tem uma obrigação de lei de ter um Código de Defesa do Consumidor. Então, até para aquelas pessoas que não têm grande instrução, mas elas hoje sabem que tem um código que as protege, né? E o ponto positivo do código foi exatamente a qualidade e todo o seu disciplinamento sobre os vícios, né? Os vícios de produto, os vícios de serviço. Isso também veio ajudar aos consumidores e a inovação que trouxe, essa nova forma de lidar com as situações que imperavam naquela época, considerando, acima de tudo, a vulnerabilidade do consumidor. Aliás, uma das coisas importantes que devemos aceitar do Código de Defesa do Consumidor é que é de um produto daquela época, né? Ele veio previsto na Constituição de 88, considerando exatamente as necessidades. E se voltarmos ao tempo, lá em 90, vamos encontrar um país muito diferente de hoje. Era tudo muito diferente. A economia era totalmente diferente, era fechada, tínhamos problemas graves de inflação, os produtos mudavam de valores 2 ou 3 vezes ao dia, não era nem de um dia para o outro. Tinham as maquinetas, que quando chegávamos no supermercado, era rotineiro encontrar aquelas maquinetas.
Então, era uma estagnação industrial e muitas coisas. Eu lembro que, inclusive, o Fernando Collor reclamava muito dos automóveis brasileiros, né? Das fábricas de automóveis, que dizia que nossos automóveis eram carroças, e que daí houve um interesse muito grande das indústrias automobilísticas modificar. Essa dívida nós temos com o Fernando Collor, porque foi ele que trouxe esse incentivou a indústria brasileira a melhorar. E abriu o mercado externo, que até aí nós éramos, o mercado externo, as importações eram totalmente proibidas, o que trouxe vários danos para o próprio desenvolvimento da tecnologia no Brasil. Então, teve esses benefícios que vieram com o Código de Defesa do Consumidor e as próprias atitudes do governo na época, que tinha esse viés de defesa do consumidor e que foi salutar para nós, né? Aí o quê? Então, ele veio, o Código de Defesa do Consumidor foi amadurecendo e foi crescendo e foi despertando o interesse da sociedade e que hoje temos um reflexo positivo em termos de interesse social, de interesse da aplicação da lei. O que nós vemos hoje assim, nós entendemos que o código é totalmente atual, é um código moderno que atende a todas as expectativas do direito do consumidor brasileiro. Ele não precisa de modificações e não precisa de outras leis que regulamentem a situação do consumidor. O que nós precisamos são atualizações em duas situações. Uma das questões que nós temos trabalhado muito, que é o PL 3515, que trata-se do superendividamento, e o outro é o PL 3514, que trata da questão do comércio digital. Porque hoje eu estava até, inclusive, assistindo uma palestra do nosso querido Paulo Valério da Paz, e ele fala de uma coisa muito interessante, da terceira revolução industrial. E é exatamente o que está acontecendo hoje, que é essa questão da era digital. Hoje, e principalmente que ela foi acelerada em virtude da pandemia. Nós avançamos muitos anos na questão da tecnologia. E ele falando muito, e ele falou muito, Paulo Valério, tudo que ele diz com muito critério, com muita segurança do que ele fala. E foi fantástico, eu aprendi isso com ele hoje, que nós estamos vivendo nessa terceira era digital e que isso interfere no âmbito do consumidor de uma forma muito ampla. Porque hoje, se vocês observarem, você entra no Instagram, por exemplo, aí tem lá uma página que fala sobre alguma coisa, de vendas. Aí você vai lá, toca num produto, vamos dizer, um celular. Daqui a pouco você recebe no seu joguinho, no seu e-mail, mensagens fazendo referência àquele celular que você olhou e outros. Porque ele hoje é uma cadeia de comunicação, atuação da inteligência artificial. Isso interfere na vida do consumidor, porque nossos dados, a partir do momento que nós entramos em algum site para fazer pesquisa de compras, ali existe uma comunicação através da inteligência artificial que passa para todos os outros que têm interesse de vender um produto. Aí, quando nós também, a partir deste momento, nós não somos só consumidores, também somos produtos dessas empresas que passam nossas informações pelo interesse do produto. Então, é um momento complexo, muito complexo, que a gente não pode avaliar ainda as consequências disso, mas que nós temos que ver que mudou muito de 1990 para 2020, principalmente pós-pandemia. A situação do consumidor é outra, bem diferente. Hoje tem esse comércio digital que precisa urgentemente de uma regulamentação, porque nossos dados estão assim cada dia mais expostos. Inclusive, hoje temos uma boa notícia, né, doutora Cláudia? Que foi a Lei Geral de Proteção de Dados, foi aprovada pelo Senado, eu até anotei aqui para passar para vocês, e que já entra em vigor
a partir de amanhã. Essa lei unifica regras sobre tratamento de dados pessoais de clientes e usuários por parte das empresas públicas e privadas, e que vai simplificar a fiscalização contra abuso da utilização de dados, inclusive os acessos e compartilhamento de internet. E a data marcada para a aplicação das multas é a partir de 1º de agosto do próximo ano, mas ela já entra em vigor amanhã. Isso foi uma grande vitória para o consumidor, considerando esse momento que nós estamos vivendo, de toda essa vivência de mercado online, de compras online, de contatos online. Então, nós estamos na rede, estamos expostos como consumidores, como produto e como pessoas, né? Então, essa lei ela chegou no momento certo, muito bom. Sabe, hoje foi um dia de vitória para nós. Então, dando continuidade. Mas o que é que nós verificamos no decorrer desses anos, 30 anos? Tivemos muitas vitórias, com certeza muitas vitórias, porque só a implantação, a promulgação da lei, do Código de Defesa do Consumidor, ela foi uma vitória grande, não só em termos da proteção do consumidor, mas da conscientização do consumidor sobre os seus direitos, né? Hoje é uma leitura muito grande, muito diferente do cidadão de 1990 para o cidadão de 2020 com relação aos seus direitos. E quando ele entende que, como consumidor, ele tem direito, ele também amplia esses conceitos de direito e vai para o direito civil, para o direito econômico, para o direito ambiental. Então, ele começa a verificar, dentro desse contexto, que ele tem um direito, que o direito dele é amplo, ele precisa reivindicar. E por que o direito do consumidor se tornou forte? Porque, como há uma conscientização social desse direito, a demanda aumentou. Porque quanto mais... Toda lei, o Brasil é cheio de leis. O que mais tem, o Brasil tem leis que nem eu, como advogada, conheço todas. Mas a proporção, uma lei se torna forte quando ela é aplicada. Quanto mais aplicada aquela lei, mais forte ela fica. Foi o que aconteceu com o Código de Defesa do Consumidor. Então, isso incomodou o Poder Judiciário, porque a proporção que aumentou a consciência do consumidor sobre os seus direitos, ele começou a reivindicar judicialmente. E a demanda aumentou, cresceu no Poder Judiciário. O Judiciário, por sua vez, em vez de utilizar-se do Código de Defesa do Consumidor e da própria Constituição, que diz que é um dever do Estado defender o consumidor, ele começou a decisões com valores irrisórios, menosprezar as reivindicações do consumidor, tá? A não penalizar as empresas com as penas devidas pelos danos morais, justificando que era mero aborrecimento e não valorizando o que ele entendia como mero aborrecimento. Enfim, ele começou a dar insignificância à reivindicação do consumidor. E as demandas aumentando. Por que as demandas aumentando? Porque as empresas não passaram a respeitar o Código de Defesa do Consumidor, o consumidor de acordo com o que determina o Código de Defesa do Consumidor. Porque até hoje, lamentavelmente, depois de 30 anos, as empresas brasileiras não respeitam o Código de Defesa do Consumidor, não respeitam os seus consumidores. Porque elas entendem que, bom, tem 100 mil clientes, 10% daqueles clientes vão reclamar judicialmente. Então, o prejuízo é pouco, porque o Poder Judiciário nem sempre dá um valor. O que o Poder Judiciário condena são valores muito pequenos para aquele orçamento enorme das empresas. Então, eles preferem enfrentar e não atendem à reivindicação do consumidor. A gente vê um exemplo, esse saque de empresas. É uma falta de respeito. Quantas horas e quantas horas a gente passa para falar com uma empresa de telefonia ou qualquer outra empresa para tirar uma dúvida? Isso tudo é falta de respeito ao consumidor. Mas a responsabilidade, eu sempre digo, e eu gosto, eu faço questão até das minhas falas repetir isso, é do próprio Poder Judiciário. Porque ele não soube disciplinar as empresas desde 1990. Porque se
o próprio Poder Judiciário tivesse reconhecido os danos que as empresas causariam, até por uma forma pedagógica, disciplinada, para disciplinar as empresas a respeitar o consumidor, hoje nós não teríamos essa demanda tão grande que existe no Poder Judiciário da relação de consumidor. Os juizados aí abarrotados, e a própria primeira instância, a própria terceira também, são demandas enormes sobre relação de consumo. Mas isso, a responsabilidade é do Poder Judiciário. E hoje, o que é que o Poder Judiciário fala? De desjudicialização. Hoje, o que mais se prega é a desjudicialização. Para os consumidores recorrer a conciliações, extrajudicial, mediações, que nós somos contra na relação de consumo, recorrer a plataformas governamentais como consumidor.gov, quando ainda tem magistrado que entende tão distorcidamente a função de plataforma consumidor.gov, que é mera conciliação, ainda tem magistrado que impõe condicionante de só entrar judicialmente se antes tiver passado pela uma conciliação no consumidor.gov, uma coisa, inclusive, inconstitucional, porque é um direito de todo cidadão recorrer ao Poder Judiciário. Ainda tem essas imposições, fora as súmulas que saem do STJ e STF contra os direitos dos consumidores. Enfim, hoje, a gente vê do próprio Poder Judiciário que ele não atenta para o seu dever de defesa do consumidor. Aí vem o quê? As agências reguladoras, que é outro ponto negativo na defesa do consumidor hoje. Que as agências reguladoras ela atuam totalmente contrárias aos interesses do consumidor. Ela regulamenta mais o interesse do mercado do que mesmo o interesse do consumidor, quando a sua função primordial não é essa. Mas o que é que nós encontramos? As agências reguladoras, você vê há pouco tempo, agora, nesse momento de pandemia, a ANS entrou como agravante em um processo para não pagar os exames do coronavírus, né? Por fim, teve que assumir, né, o pagamento, os custeios dos exames de coronavírus. Mas são situações como essas que nos decepcionam um pouco na questão, mas principalmente dos últimos anos, onde houve um interesse do mercado muito grande, porque o lobby do mercado é muito grande, os consumidores continuam vulneráveis e cada vez mais hipossuficientes. Porque se não fôssemos nós aqueles que abraçam a causa para defender os consumidores, eles estariam numa situação muito pior. Mas existem várias instituições de defesa do consumidor, a exemplo nossa, da OAB, que em todas as seccionais e subseções tem suas comissões que trabalham, inclusive em harmonia com a Comissão Nacional. Nós temos um trabalho conjunto nacionalmente, e por isso mesmo nós fazemos campanhas nacionais. Tratamos agora mesmo o PL 3515, que hoje estava para ser julgada a urgência. A doutora Cláudia botou uma mensagenzinha no grupo lá, mas olha, hoje, se vocês abrirem o Instagram e todas as redes sociais e grupos de advogados pelo Brasil afora, o que mais se pede é a aprovação da urgência da aprovação do PL 3515. E é assim que nós trabalhamos, porque tem essa unidade, né? Mas aí, dando continuidade nessa, porque o que eu quero dizer é que o Código de Defesa do Consumidor ele tem enfrentado situações difíceis no decorrer dos 30 anos, mas, principalmente, essas situações difíceis de retrocessos, eles se deram mais agora no momento de pandemia. Lamentavelmente, se usou-se do poder da situação atípica da pandemia para que houvesse esse retrocesso. Um exemplo é a emenda provisória 948, que trata de eventos, de shows e tal. Ela veio, que tornou-se lei ontem, eu não lembro o nome da lei, nem anotei aqui, mas ela traz tudo
contrário aos direitos dos consumidores, sabe? Depois vocês observem, ela só traz coisas em desvantagem aos consumidores. Que foi a medida provisória 948 que transformou-se em lei, 14.045, um negócio assim. E depois a outra medida provisória, que foi a 925, que trata da questão dos transportes aéreos. Reconheçamos que os transportes aéreos foi o que mais sofreu impacto na pandemia, mas os consumidores não podem responder sobre isso. E, no entanto, também transformou em lei com base, modificando, com base numa teoria de que é transitória. Mas é uma lei que disse transitória, mas que modificou o Código de Aviação Civil, que fala em vários aspectos que não tem nada a ver com pandemia, como fator de meteorologia, de aeroportos, para não responsabilizar as empresas aéreas por qualquer dano que o consumidor venha ser prejudicado. Então, o consumidor ficou desarmado. A sua lei que protegia, infelizmente, ela perdeu o sentido, porque com base nessa nova lei que foi instituída essa semana. Então, são esses retrocessos que a gente vê que, infelizmente, estamos perdendo. Estamos perdendo muito com a justificativa de pandemia e, infelizmente, nós estamos... Uma das coisas que afetou muito também, nesse momento de pandemia, foi as inúmeras notas técnicas, porque não houve uma regulamentação vinda do Poder Executivo. Um dos exemplos foi as instituições educacionais, que foi um dos pontos muito prejudicados no Brasil, a partir do momento que passou até as aulas online. Só que aí veio nota técnica da Senacom, que o consumidor saía totalmente perdendo, os pais, os responsáveis pelos alunos. Aí saíram várias notas técnicas de várias instituições, cada uma dizendo uma coisa. Daqui a pouco saíram decisões judiciais totalmente confusas, sem haver uma pesquisa, uma pesquisa para sentir, uma pesquisa com base numa pesquisa para essas decisões judiciais terem coerência. E ficou uma situação tão confusa dentro do sistema educacional brasileiro, seja público ou privado, que, por fim, as próprias instituições encontraram um meio, principalmente as escolas privadas, que teve um prejuízo muito grande de evasão escolar e de inadimplência, e que ninguém observou isso, e a situação dos pais que perderam renda, que perderam emprego, nada disso foi observado. E se aplica-se notas técnicas, se aplica decisões judiciais, sem saber as consequências disso. Enfim, por fim, houve aí essa situação que se adequou dessa forma que nós estamos vendo aí, que nossos filhos, nossos netos estão submetidos, uma má qualidade de ensino, porque na maioria das vezes as escolas nem tinham como se adequar a essa situação, porque tem escolas que têm um potencial enorme e outras que têm um potencial menor. Existem as escolas privadas de periferia que não são a mesmo nível de orçamento de outras escolas grandes. Enfim, houve essa distorção e, no meu entendimento, um prejuízo enorme para todos os jovens brasileiros. Isso que vai ficar marcado e que dificilmente a gente vem recuperar esse tempo perdido para nossas crianças e adolescentes. Sem falar das escolas de nível superiores, que só de evasão escolar, nas escolas privadas, tivemos 72%. Sem falar da inadimplência. Então, isso é um absurdo para a educação brasileira, porque não houve... eu estou falando da educação brasileira pelo aspecto dos consumidores, porque os pais são consumidores, os responsáveis são consumidores. Então, houve um dano irreparável, porque não houve uma unidade de decisões. E daí, e outros aspectos durante essa pandemia, né? Então, são essas situações que nós lamentamos, né? Que trouxe
esses danos ao Código de Defesa do Consumidor. Entre outras coisas, no decorrer do passado tempo, como a implementação de cadastro positivo, que você vê, ele foi criado em 2013, com a opcional de cada pessoa se inscrever. Olha, as inscrições são mínimas, mas, no entanto, ainda teima-se em implantar, em regulamentar isso. Que não tem, ninguém tem interesse em dar seu nome lá no cadastro positivo para dizer se ele é negativo ou positivo, para fazer negociações de empréstimos ou isso ou compras. Não é de interesse. Né? Teve também outras coisas que vieram confundir, que eu sou muito contra, a questão da implementação de códigos de defesa do consumidor, de municípios e estados. Se nós temos uma lei que regulamenta nacionalmente, uma lei maravilhosa, não há necessidade desses códigos estaduais ou municipais. Né? Aí depois o próprio comportamento também do consumidor, que houve uma mudança muito grande daquela época de 1990 para hoje, o próprio comportamento social e até psicológico do consumidor. Nós entramos no mundo, desde a época que entrou esse mundo digital, que veio transformar todo o comportamento humano, e nós, como todos nós somos consumidores, e principalmente consumidores, em função dessa instigação às compras, instigação ao mercado, de instigação ao ter. Né? Então, isso também modificou muito o comportamento do consumidor, muito. E que daí, essa mudança de comportamento, instigada pela internet, pelos sites de compra, pelas blogueiras, e que isso é uma coisa recente, isso mudou muito, tragicamente, a postura do brasileiro. E que isso levou ao brasileiro... E outras novidades do mercado, a abertura da exportação, a abertura de viagens. Então, o mundo se abriu, né? Porque a internet ela fez o mundo ficar pequeno. Né? O mundo ficou pequeno. Tanto que prova disso que o mundo está pequeno, que nós estamos todos reunidos aqui através da internet. Né? Então, está a doutora Cláudia no Rio Grande do Sul, vocês aí em São Paulo e eu aqui em Maceió, e isso é uma prova do que a internet tem feito conosco. Então, a partir do momento que o mundo ficou pequeno em virtude da internet, os interesses, aí se começou a descobrir novas coisas, novos produtos, novas tentações do mercado. Né? E as instituições financeiras começaram a usar também, a incentivar esse mercado, a incentivar os empréstimos consignados, a facilitar o acesso ao crédito. E daí as pessoas começaram a comprar. Tem aquele consumidor compulsivo, né? Que é levado pelas blogueiras, pelo que está na moda, pelas marcas, que surgiram também as marcas, né? Que lá em 90 nós não tínhamos essas coisas da marca. Né? Tinham algumas marcas que eram famosas, só que eram para artistas de Hollywood, essas coisas, mas não era uma coisa mais tão popular como hoje. E que hoje as pessoas gostam de ter coisas de marca. Naquela época, em 90, não existia esse modismo. Mas aí veio isso também, que instigou isso a aumentar um comércio, ao mercado, instigar a compra. Né? Mas o que mais afetou foi exatamente as instituições financeiras, que instigou ao crédito. Porque também houve uma mudança de serviços, tudo aumentou. Aumentou o serviço de energia elétrica, aumentou os serviços de abastecimento de água, veio telefonia, veio televisão, veio várias coisas. E isso aumentou também o orçamento doméstico. E isso também levou ao superendividamento. Não estamos falando, nós não defendemos, nem o PL 3515 defende, aquele superendividado compulsivo. Não. Nós defendemos o superendividado que chega a essa situação de superendividamento por situações alheias à sua vontade. Às vezes,
por uma situação de morte, às vezes por uma situação de doença que não tem um plano de saúde, ou o plano de saúde não cobre, não dá cobertura daquele tratamento, ele submete ao empréstimo. Então, e nesses momentos, as pessoas ficam desesperadas. E quando vê que tem um acesso ao crédito, eles vão lá para salvar aquela pessoa querida, né, que está doente. Uma separação, que existe aquela separação de bens, de orçamento doméstico, então também leva a pessoa a esse superendividamento. São várias causas que levam o cidadão brasileiro ao superendividamento, desemprego. E nesta pandemia, o motivo não faltou para aumentar esse superendividamento. São vários momentos, várias situações recorrentes que nós observamos dentro desse trabalho que nós temos feito, principalmente a doutora Cláudia, o que leva ao superendividamento. E, por isso, tem sido uma grande preocupação nossa. E que nós trabalhamos e temos trabalhado muito para a aprovação do PL 3515, para que ele venha sanar. Inclusive, lançamos uma cartilha que foi elaborada pela nossa querida Laís Beck, secretária da nossa comissão, que eu queria até abrir um parênteses, como vocês falaram que hoje é dia da igualdade feminina, eu tenho o prazer e a honra de dizer que a nossa comissão, a nossa diretoria da Comissão Especial de Defesa do Consumidor, ela é toda composta por mulheres. Estou eu e a doutora Cláudia à frente, na presidência, a Luciana Ateniense, de Minas Gerais, nossa secretária-geral, e a doutora Laís Beck, nossa secretária adjunta. E nós não temos hora para trabalhar. Temos uma afinidade muito grande e maravilhosa. Então, eu tenho uma honra de dizer que trabalho com essas mulheres fantásticas. Voltando, então, à situação da cartilha que nós lançamos pelo Conselho Federal, está no site do Conselho Federal uma cartilha onde nós damos todas as orientações aos consumidores superendividados, como deve lidar com essa situação. Fizemos uma pesquisa em todo o país, em todos os estados, com a ajuda dos presidentes das seccionais, para apresentar. Tem muitos estados, como São Paulo, o Rio Grande do Sul, que faz um trabalho maravilhoso, e outros estados, o meu estado, Alagoas, tem um projeto piloto de tratamento dos superendividados. E observamos que, através desses projetos pilotos, o quanto é importante que haja uma lei que regulamente a situação do superendividado. Mas essa parte, quem vai falar é a doutora Cláudia, então eu deixo aqui meus agradecimentos e a honra e a felicidade de hoje estar aqui com vocês. Muito obrigada. Doutora Maria, parabéns pela sua exposição. Trouxe aqui pontos importantíssimos para que a gente, inclusive, continue a nossa discussão após a fala da doutora Cláudia, que são pontos muito importantes que a gente precisa, de fato, revisitar, repensar, para que a gente possa trazer ainda mais efetividade a esse micro ou a esse master sistema de defesa do consumidor que nós temos e que precisa ser aplicado corretamente. Então, eu agradeço pela fala da senhora, vou apresentar o currículo agora da doutora Cláudia. Vamos lá. Doutora Cláudia é professora titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professora permanente do programa de pós-graduação em Direito pela mesma universidade, diretora do Centro de Estudos em Direito Europeu e Alemão pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pela PUC do Rio Grande do Sul e DAAD. Presidente do Comitê de Proteção Internacional dos Consumidores, International Law Association, possui graduação em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrado na Universidade de Tübingen, não sei se pronunciei corretamente, mas imagino que seja algo próximo a isso, e diploma de especialização na Universidade do Saar, Alemanha. Doutorado em Direito, summa cum laude, na Universidade de Heidelberg, diretora da revista Direito do Consumidor e ex-presidente do Brasilcom. Doutora Cláudia, a fala é toda sua. Mais uma vez, eu agradeço a disponibilidade da senhora, que teve que sair de outro evento, vir correndo para cá. Teve o tempo de tomar só uma aguinha, eu imagino, e eu agradeço muito pela sua disponibilidade.
Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Queria cumprimentar a doutora Mariana Baroni, a doutora Silvia Melges, também as outros colegas da OAB Campinas, a doutora Angélica Carlini e tantos amigos desta terra maravilhosa, né? E dizer que é uma alegria poder falar depois da querida nossa presidente Maria Miranda, né, que já deu uma aula sobre superendividamento, facilitando a minha vida, né? Hoje é um dia de milagres, né? Então eu não me importo de ficar indo de um evento para outro, porque foi pautado o projeto de lei 3515. Eu estava até verificando, né, se já tinha sido decidido, mas houve uma inversão de pauta, ele vai ser um dos últimos, imagino que vai entrar à noite adentro, mas não importa. Se puder ser pautado e essa urgência aprovada, para nós é um passo muito importante em direção à atualização do Código de Defesa do Consumidor. Então, o tema que eu pedi para tratar é justamente esse do projeto de lei 3515. Eu vou fazer uma introdução sobre o superendividamento na visão jurídica, o que é, e uma segunda parte sobre o projeto, destacando alguns detalhes do projeto. Espero ser breve e efetiva. Bem, nós estamos nessa campanha, a Comissão Nacional, né, de Defesa do Consumidor, o Brasilcom, junto com a Associação dos Magistrados do Brasil, o Ministério Público, a Abrampa, a MPCom, as Defensorias Públicas, o Procons Brasil, as Associações de Defesa do Consumidor, o IDEC, aí de São Paulo, que é uma grande associação. Enfim, estamos todos juntos nesta verdadeira campanha. O Brasilcom até lançou uma hashtag aprova PL 3515, que é muito bonito, que os estudantes mandam para tudo que é lugar, né? E hoje, como disse a professora Marié, foi uma chuva de mensagens. E esperamos que na próxima semana, então, se possa votar, hoje foi a urgência, se votar o projeto mesmo, né? Se estamos nesta verdadeira campanha nacional, é porque o tema é muito importante. Eu quero dar alguns dados sobre o endividamento. E esses acidentes da vida que a doutora Marié mencionou, não é? Desemprego, redução de renda e coisas semelhantes que estão acontecendo agora, né? Antes da pandemia, o IDEC calculava que tínhamos 30 milhões de superendividados, porque nós tínhamos 62 milhões de endividados. Agora, durante a pandemia, isso já aumentou, já são 67,1% da população brasileira, que equivale mais ou menos a 64 milhões, 65 milhões. Não tenho o dado exato. Mas o endividamento está aumentando fortemente. E o IDEC, junto com o Brasilcom, está calculando, em virtude do forte desemprego, eu tenho alguns dados aqui, nós tivemos 12 milhões de contratos de trabalho suspensos ou reduzidos durante a pandemia. Nós tivemos novos, né, 3,9 milhões de desempregados. Já estamos com 13,7% de desocupação, mas 18,5 milhões, além dos 13,7% de desocupados, 18,5 milhões de pessoas que já estavam fora do mercado de trabalho sequer estão procurando emprego, são chamados desalentados, segundo o IBGE Covid, a PNAD Covid do IBGE, não é? 43% das famílias brasileiras pediram auxílio emergencial, é quase a metade da população brasileira. Isso, pelo site da Transparência, foi ver quanto eram os milhões, né? São 53,4 milhões de pessoas que estão ganhando aqueles R$600 de ajuda emergencial, né? Então, pelo portal da Transparência, nós temos 38,7% dos domicílios brasileiros sendo ajudado para passar a Covid pela uma ajuda emergencial que vai acabar, que é momentâneo, né? Então, as coisas tendem a piorar mais ainda. O rendimento médio do brasileiro caiu de 2.332 para 1.944.
As famílias brasileiras, elas eram responsáveis por 65,5% do PIB brasileiro, já caiu 2%, se prevê que vai cair 4,9%. Mesmo assim, as famílias continuarão sendo responsáveis por 60% de todo o produto interno bruto do país, o consumo das famílias. Bem, eu podia continuar os dados sobre redução, 7,1 milhões de pessoas afastadas do trabalho, enfim. O Instituto Locomotiva, em maio, ele levantou que 91 milhões de brasileiros deixaram de pagar uma das suas contas. Eles não estão insolventes, mas eles estão endividados. E o superendividado pode estar até mesmo pagando suas contas. Por exemplo, um crédito consignado. Ele não tem como não pagar, porque vem antes, se ainda estiver empregado, né? Mas se não estiver mais empregado, também bastante difícil. Na Caixa Econômica Federal, tivemos mais de 2 milhões de pedidos de suspensão dos contratos de compra de imóveis. E esses dados, todos bem impressionantes, né? Eles mostram o aumento desse fenômeno que o Banco Central, no seu último relatório sobre o endividamento de risco no Brasil, apontou a importância de nós vermos não só a inadimplência ou a insolvência, né? Ou vamos dizer, o pior dos mundos, mas também este fenômeno mais subjetivo, que é o superendividamento, que é um fenômeno que prejudica a confiança e o empreendedorismo das pessoas. Então, o que é o superendividamento? Quais são os modelos mundiais para a prevenção e tratamento desse problema, que é um problema econômico, social, mas é um problema jurídico também. O Código do Consumo da França tem um capítulo sobre superendividamento, desde 93, né, quando ele entrou em vigor, o nosso é de 90, o deles é um pouquinho depois, Código do Consumo lá. E ele define superendividamento do mesmo jeito que o projeto de lei 3515, como a impossibilidade global do consumidor de boa-fé fazer frente a todas as suas dívidas, as que venceram e as que vencerão. Ele pode, sem prejudicar o mínimo essencial. Então, ele pode estar em dia, mas ele já não está comendo 3 vezes ao dia, ele não está com verba para a sua higiene pessoal, para suas roupas, para a casa que deve lhe proteger na Covid. Esse que é o ponto do superendividamento, o mínimo essencial. O Corona Voucher é o mínimo essencial. É uma ajuda para as pessoas passarem um mês para comprar. Tem ajudado muito a economia brasileira. Quando sair o Corona Voucher, aí sim que a ressaca do Covid acontecerá. Bem, esse problema é mundial, não é? E ataca todas as sociedades. E foi identificado primeiro nos Estados Unidos. E o primeiro modelo de enfrentamento é o chamado Fresh Start, que nos Estados Unidos o Código de Falência, né, o Bankruptcy Code, ele tem 2 capítulos que podem ser usados pelas pessoas físicas. Por que o país mais capitalista do mundo é o primeiro a dar uma solução, inclusive com perdão de dívida, para as pessoas? O PL 3515 não tem perdão de dívida, mas lá tem. Por quê? Porque eles consideram que isso é necessário numa sociedade de capitalista, né? Que há esse crédito, o consumo, o crédito do consumo como uma moeda, né? A moeda roda, mas num dia cai. E cai geralmente por um acidente da vida. Eu queria trazer alguns dados de uma pesquisa que eu fiz no projeto piloto aqui do Sejusc Porto Alegre, né? Eles já estão há mais de 10 anos trabalhando com os consumidores endividados, fazendo essas conciliações em bloco, né? Que foram mencionadas pela professora Maria Miranda. E nessa pesquisa eu tive a oportunidade de acompanhar 5 anos. Então, uma pesquisa longitudinal com 6.165 casos, que beneficiaram 15.900 e poucos credores, mais ou menos 16 mil credores, né? Então, 6 mil pessoas, 16 mil credores. E é impressionante que 81% dessas pessoas ganham de 1 a 3 salários mínimos. Então, o mínimo existencial é bem pequenininho, né? Vamos dizer, se é R$600, né? E ela ganha 1.000 e pouco, ela só tem 500 no máximo para poder pagar a dívida. O resto é para alimentação mesmo, sua e tua família. Bem,
E nesta pesquisa empírica, nós perguntávamos sobre o acidente da vida que ocorria. E vejam o resultado: 26% o acidente da vida é redução de renda. Como 81% tem essa faixa pequena de 1 a 3 salários mínimos e 98% tem de 1 a 5 salários mínimos, quando há qualquer redução de renda, ele cai em superendividamento. Sem falar nos juros brasileiros, que são muito altos, que não é tema do PL 3515, né? Mas, de qualquer maneira, o equilíbrio dessa faixa, como diz inclusive o Banco Central, ela é muito pequena. Na minha pesquisa empírica, apenas 1,2% ganhava mais de 10 salários mínimos. Por quê? Porque as pessoas que ganham mais de 10 salários mínimos, elas vão lá no banco, pedem para renegociar, renegocia. Porque há segurança, às vezes há bens, há outras coisas. Na faixa mais, vamos dizer, mais reduzida de renda, não há bens e há apenas o nome das pessoas, né, que vão ser excluídas justamente nesses bancos de dados negativos mencionados. Bem, o segundo acidente da vida é o desemprego, com 24,5%. Isso quando é uma pesquisa anterior à pandemia, né, quando o desemprego no Brasil era 10%, atualmente já está em 13,7%, quase 14%, e segundo o Banco Itaú, fez uma pesquisa, devia ser 16% o desemprego no Brasil, segundo o Banco Itaú. Bem, e o terceiro motivo de acidente da vida ou de superendividamento é morte ou doença na família, com 20,3%. Depois diminui muito, né? Divórcio é 4,9%, enfim, outros pequenos problemas, né? Mas, como afirmou a doutora Maria Miranda, na Covid nós temos uma explosão desses acidentes da vida numa população que é mais do quase 50% da população brasileira. Então, veja que isto é um risco sistêmico, porque é como se fosse um dominó, né? Se cai um consumidor, o problema é dele. Mas se caem 42 milhões, se caem 38% da população brasileira, bom, isso é um terremoto, gente. Uma tempestade. A economia pode abrir, os shopping centers de São Paulo abriram para ganhar R$50 por mês. Por quê? Porque ninguém quer gastar agora, gasta o mínimo. Por quê? Porque ninguém tem confiança no futuro e tem realmente medo dessa ressaca que virá depois no pós-Covid. Então, nós precisamos, de alguma forma, de alguma solução. E a solução é o PL 3515. Eu vou explicar esses 2 capítulos que serão incluídos no projeto de lei 2000, no Código de Defesa do Consumidor, né, pelo PL. O primeiro é sobre prevenção, seria uma espécie assim, de vacina do problema, né, para o futuro. Então, institui o crédito responsável, a entrega da cópia do contrato, a avaliação, cuida da publicidade, conecta o contrato principal de consumo com o contrato de crédito, assegura uma aplicação ex officio das normas de proteção do consumidor, enfim, tudo que está na Europa, nos melhores modelos, nos Estados Unidos também, os chamados melhores modelos e práticas de proteção e de prevenção do superendividamento. Está no relatório da OECD de julho de 2019, no relatório do Banco Mundial de 2012, enfim. E no relatório do Banco Central, agora, de 29/6/2020. Mas o capítulo mais importante do projeto, e é por esse que nós estamos, vamos dizer, chamando de projeto urgente, vital para construir a pós-pandemia, se ele hoje realmente for votado, né, a urgência, ele já pode ser decidido na semana que vem e vai retornar ao Senado Federal, mas passará, porque é um problema da Covid, né, passará rapidamente pelo Senado Federal, porque o texto já é de consenso entre todos, né? Então, temos esperança que no mês do consumidor, quando o código completar 30 anos, ele possa ser uma pequena esperança, mas pedimos aos nossos deputados que façam isso, os nossos senadores, né? Que ele possa ser atualizado. Então, são 3 artigos apenas. O primeiro é sobre um design de solução alternativa de controvérsias, é uma conciliação em bloco entre um consumidor e o grupo
dos fornecedores de crédito, né? Todos juntos, pequenos, grandes, bancos, com as garantias que eles têm. Porque esse modelo francês, né, que é o outro modelo internacional, que eu falei só dos norte-americanos, que é o mais importante, né? Mas na Europa esse modelo francês é também bastante antigo. E ele prevê essa ideia parajudicial, no caso na França é administrativa, né? E aqui nós adaptamos através de uma conciliação em bloco, foi desenhada pelas magistradas Clarissa Costa de Lima e Karen Bertoncello, que ganharam o Prêmio Novare da magistratura, né? Então, um design de muito sucesso. Depois, ele passou para o Brasil inteiro, né? Está na nossa cartilha. E o outro... Mas eu quero aqui frisar que o consumidor de má fé, ou que não esteja de boa fé, ele é excluído até da conciliação, veja só. Então, é um sistema assim que enfrenta o moral hazard, né? Para não incentivar, não ter perdão de dívidas, e é um plano de pagamento. E vai ser, ao final dessa conciliação, se for exitosa, um título executivo extrajudicial. Bem, o segundo artigo permitindo que a Defensoria Pública, como a Defensoria Pública do Rio de Janeiro, como o Procon São Paulo, né, façam também essa conciliação, e o fazem há anos, né, com muito sucesso. Faço uma homenagem a esses valorosos defensores do direito do consumidor, os defensores públicos, não é? E também os PROCONs. E o último artigo que quero mencionar é, portanto, vamos dizer, aquilo que nós aprendemos com esses 6.125 casos, né? Vou contar aqui um caso de uma senhora que ganhava um salário mínimo. O nome dela é de ficção, né? Gorete, a gente chama o caso da Gorete. Ela era catadora de lixo, morava numa das favelas de Porto Alegre, né, numa ilha, e ela tinha uma dívida pagável de R$3.000, algo assim, né? E ela foi ao projeto piloto, e chegou lá e não conseguiu fazer o acordo. Por quê? Porque ela estava em dia. E aí a juíza, que é a Clarissa Costa de Lima, pergunta para ela assim, mas a senhora pode contar qual foi o acidente da vida? Ela não entendeu direito, mas ela perguntou de novo, né? Por que a senhora fez a dívida? Ela diz, olha, minha mãe ficou doente e veio morar comigo. Eu moro com meus 2 filhos, tinha tudo organizado. Eu catava lixo, ganhava um salário mínimo. Eu tive que fazer a dívida, como ela chamava o crédito, né, para comprar remédio para minha mãe. Veja, uma história bem Covid, né? E aí, antes da dívida, eu trabalhava só de dia. Agora eu estou trabalhando de dia e de noite e eu não aguento mais. Aí eu vi na televisão que tinha esse projeto aqui, para pagar a dívida, né, sobre uma outra ordem, né? Eu vim ver se eu não conseguia renegociar. Olha que bonita essa história, né? Uma pessoa que está em dia, de boa fé, quer pagar, precisa de um tempo, de um respiro, né? E de uma ordem diferente da sua dívida, que é uma dívida pagável, e pode realmente conseguir isso, mas não conseguiu porque está em dia. Então, a conciliação tem isso, só concilia quem quer, né? E o projeto cuida, então, no último artigo, de fazer um processo do superendividamento, quer dizer, um plano compulsório de pagamento. Esse plano, o Senado Federal teve cuidado de dizer que o plano compulsório preserva o principal da dívida, vai ter que pagar de qualquer maneira. Apenas a pessoa vai receber depois do que conciliou, né? Então, tem uma espécie de moratória de 180 dias para receber depois. Então, realmente, o projeto ele é muito adaptado à nossa realidade. A Ordem dos Economistas do Brasil, o Instituto do Capitalismo Humanista, que é de São Paulo, né, faço uma homenagem, calculou os efeitos macroeconômicos desse projeto. E só por ele preservar o mínimo existencial, né, quer dizer, vai ser compras de novo, comida, roupa, higiene, né, ele reentraria na economia brasileira entre 250 bilhões a 555 bilhões por ano. Por quê? Porque o número de endividados é muito grande. Então, se eles conseguirem começar a pagar de novo, né? Se eles conseguirem essa verdadeira Argentina de pessoas entrar de novo na economia brasileira, veja, 42 milhões ou 30 milhões de pessoas é um monte, né?
é metade da Itália, é metade da França. E isso vai movimentar em muito a economia brasileira. Então, esperamos que essa urgência possa ter passado, eu não estou acompanhando aqui, mas que passe hoje e que até a semana que vem nós tenhamos essa boa notícia da aprovação na Câmara dos Deputados e, em breve, no Parlamento Brasileiro, que eu tenho fé, saberá ver da importância social, mas também macroeconômica desse projeto. Então, muito obrigado à OAB Campinas, a todos os colegas das comissões. Doutora Cláudia, muito obrigada por sua fala extremamente objetiva, mas muito profunda, com muitos números que impactam, né? E que a gente precisa conhecer exatamente para caminhar nesse sentido. Muito obrigada também por sua explicação por esse projeto de lei tão lúcido também e tão necessário como está se mostrando. Eu vou abrir para as perguntas daqueles que gostariam de fazer algum questionamento ou alguma menção para as nossas palestrantes. Vocês mandem aqui no chat, por gentileza, que eu transmito a ambas. E enquanto o pessoal vai se preparando para poder mandar as mensagens, eu gostaria que vocês duas comentassem exatamente sobre essa questão das compras na internet. Tanto ligado à proteção efetivamente do consumidor, sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, mas também sobre essa ótica do superendividamento, né? Principalmente pelo que a gente vê muito, assim, em grande parte das vezes, ausência de informações, ausência de esclarecimentos, né? E como é que ficaria essa situação? Se vocês pudessem comentar, por gentileza, eu agradeceria. Na verdade, nós, como eu falei, nós precisamos, né, de uma regulamentação, que seria o PL 3514. Só que no próprio código, ele trata que tem a devolução em 7 dias, que no mercado nós não temos essa troca de mercadoria, não é obrigado ao comércio, a compra física, a obrigação da troca, mas pela internet já existe uma regulamentação para isso. Pelo menos essa segurança o consumidor tem, né? Agora, o que acontece muito e que aconteceu muito na pandemia, porque a compra pela internet ela cresceu muito durante essa pandemia, considerando que as pessoas estavam em casa, então elas pediram muito e compraram muito via internet, foi produtos que vieram errados. Teve um caso que foi nacionalmente divulgado, que uma pessoa comprou um celular e foi uma macaxeira, uma mandioca, né? Que chegou como produto comprado. Então, acontece essas coisas, de encaminhar, às vezes o produto vem quebrado, às vezes o produto vem com defeito, às vezes demora mais do que foi prometido. Então, ainda existem essas situações nas compras por internet. As pessoas são muito fascinadas hoje pelas compras de internet, considerando os preços, e geralmente eles apresentam um preço menor que o mercado. Só que tem uma coisa importante que deve salientar essas pessoas que compram pela internet, que na maioria dos estados as pessoas compram pela internet por um preço sem a taxa dos impostos devidos. Quando chegam nos seus estados, eles são retidos pelas secretarias de Fazenda. E ali eles são retidos e as pessoas são obrigadas a pagar o imposto devido. Eu digo bem isso porque o meu marido é auditor fiscal. Então, é uma coisa que é uma coisa concreta, de fato, porque eu vivencio isso dentro de casa com a experiência do meu marido. Então, às vezes, e o imposto é caro. Às vezes, o produto ele sai mais caro do que se você comprar na loja física, certo? Então, tem que ter muito cuidado com relação a essa questão. Porque tem produtos que, às vezes, vêm com retido pela Secretaria de Fazenda. E não há nenhuma regularidade nisso. Não há, certo? Então, é uma coisa que eu deixo como observação para as pessoas terem cuidado. Então, é interessante uma compra via internet, quando você compra alguma coisa pela internet, que tem a loja física na sua cidade, você compra via internet, pega o produto na loja. Aí é interessante uma compra assim.
E hoje também aumentou muito a compra pela internet via de alimentos, né? Então, tem muitos sites, inclusive páginas no Instagram e tal, com produtos de alimentos para vender. E as pessoas também compram. E foi uma demanda muito grande agora também na questão da pandemia. Então, são experiências que a gente vê que o quanto está entrando a questão do mercado digital. Porque a tendência nossa será essa a partir de agora. Não existe novo normal. Existe uma realidade que é essa que nós vamos viver a partir de agora, né? Inclusive, até em termos de eventos e de discussões como essas, questões que queremos trazer ao debate, para debater situações, vão ser, na maioria das vezes, tipo virtual, pelos próprios custos, né? de trazer, por exemplo, sairia muito mais caro para a subseção de Campinas se tivesse feito esse evento físico. E, no entanto, vocês conseguiram aglomerar tantas pessoas de vários lugares do país. Então, e assim vai ser as compras também, o comércio digital. Doutora Cláudia. Eu agradeço a pergunta, também muito importante, né? Eu queria trazer alguns dados de um site que chama mercadoeconsumo.com.br. Segundo esse site, como disse a colega Maria Miranda, nós evoluímos na pandemia o que teríamos demorado 5 anos para evoluir em matéria de comércio digital, né? Então, o faturamento em 6 meses de pandemia, né, foi 61,9 bilhões, um plus de 16%. Eles imaginavam que todo ano haveria um crescimento de, acho que era 8%. Então, já foi o dobro em 6 meses, né? E o número de pedidos é impressionante, 148 milhões de pedidos. Praticamente um pedido por habitante, né? Com um grande aumento. O ticket médio do brasileiro é 416,84%. E outro detalhe importante é o aumento, em 42% aumentou o chamado e-commerce, que é do comércio por celular, né? Que é feito por pessoas que às vezes não têm computador em casa, não é? E fazem todo o comércio só no seu celular. Ele aumentou realmente impressionantemente. E com isso também aumentou 48% de todos os tickets brasileiros, o frete é grátis. Então, também o comerciante, em virtude da situação, né, começou a não cobrar mais o frete para ganhar escala na produção. Então, esses dados e outros que tem nesse site, que eu convido a todos visitar, né, dão bem a importância desse tema. E, realmente, o projeto 3514, ele também é um projeto oriundo da Comissão de Juristas do Senado Federal, não é, que foi presidida pelo eminente ministro Antônio Herman Benjamin. É um projeto muito maduro, com melhores práticas mundiais, e ele pode ser, vamos dizer, melhorado em virtude do consumo compartilhado, né? Essas novas práticas, e talvez também uma proteção de dados maior, porque agora entrou em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, imagino que esse diálogo entre essas fontes, né, vai se fazer necessário, e quem sabe o próprio projeto pode ganhar uma redação mais, eu diria assim, mais leve, com maiores números de princípios, né? Eu convido a todos a conhecer o projeto de lei 3514 e, quem sabe, fazer sugestões de melhoria dele. Então, logo a gente possa aprovar o 3515, queremos passar a trabalhar no outro, que também é muito importante. Inclusive, vemos agora uma prática que, se você assina a entrega daquele produto, você ganha, ou eventualmente, o frete grátis ou algum desconto para exatamente vincular aquela compra recorrente, né? Ou ainda a situação de algumas empresas que fazem a venda pela internet, mas a retirada em loja, e aí apresentam o produto ali de forma rápida e dizem, bom, agora você não pode mais trocar, se você está levando, assina aqui que está tudo certo, e você não pode mais trocar, em flagrante descumprimento ao que diz o Código de Defesa do Consumidor,
de forma expressa, né? A Aline colocou aqui no nosso chat, frete grátis em troca das informações e dados pessoais. De fato, Aline, mas agora teremos aqui a Lei Geral de Proteção de Dados para nos salvaguardar. A doutora Ana Maria Mendonça, querida colega aqui da nossa OAB de Campinas, ela faz a seguinte pergunta. Importantíssima a aprovação do PL 3515, a exemplo dos Estados Unidos e França. A minha pergunta é, por que os bancos continuam surfando com taxas abusivas, juros escurchantes, tanto nos cartões quanto nos empréstimos? O problema maior, além da compulsiva, não seriam os próprios bancos? E ela agradece as falas das duas. Podem falar da ordem que preferirem. Queres que eu comece, Maria? Começa. Eu agradeço muitíssimo a pergunta da doutora Ana Maria. Realmente, o projeto de lei 3515 não menciona juros, não tem perdão. Ele é oriundo direto da decisão da ADIM dos bancos, a ADIM 2591. E na ADIM dos bancos houve muito problema com aquela limitação de juros de 12%, que estava no artigo 192, num parágrafo, né, que depois saiu na emenda constitucional 45, eu acho. Mas, de qualquer maneira, isso nos deixou muito avisados que o tema da usura, né, o tema dos juros, não é um tema, vamos dizer, que facilite o diálogo entre, nem a aprovação, né, de um projeto de lei que vise justamente uma cooperação, um dever de cooperar entre os credores e o consumidor superendividado, a chamada exceção da ruína. Então, esse tema foi muito evitado no projeto de lei 3515, mas, surpreendentemente, nessa crise da Covid também, o Senado Federal já aprovou né, e está analisando outros projetos, né, do senador Álvaro Dias e de outros colegas, Denis Bezerra e outros, que limitam juros, que procuram evitar que as pessoas tenham um nome sujo durante a Covid, também que está acontecendo muitos erros, né, no SPC Cadim e Serasa. E, então, esses projetos, eu acho que estão abrindo um novo caminho. Mas eu diria, vamos deixar e aprovar o PL 3515 e vamos ver esses outros problemas que talvez se resolvam, né, com um crédito mais responsável e com um melhor diálogo com os bancos, esperamos, no futuro no Brasil. Seria essa a minha resposta, mas agradeço a reflexão da colega. É muito interessante a reflexão dela. E o que nós observamos, além do que a doutora Cláudia falou, que eu só vou fazer uma complementação, essa questão de juros altos no Brasil é uma coisa que já vem há muito tempo, né? É mais uma questão da parte de Ministério da Economia, né? E que, felizmente, os bancos têm sido favorecidos, né? São instituições que têm uma renda altíssima. Aliás, no ano passado, foi feita uma pesquisa com relação à renda dos bancos, foram eles que mais tiveram, né, esse crescimento, foram os bancos, principalmente o Banco Itaú. Então, e o lobby, existe um lobby muito forte dessas instituições financeiras junto à Câmara dos Deputados e defere, né? Bem como bem diz a doutora Cláudia, são questões discutíveis, né? Que nós temos uma preocupação muito grande, porque, às vezes, por exemplo, nos contratos de consignado, de empréstimos consignados, tem pessoas que fazem os seus consignados por um valor, vamos dizer, de R$10.000, e esse acréscimo dividido em parcelas, que é um erro do brasileiro, ele se preocupa mais com o valor da parcela que ele pode pagar mensalmente do que mesmo quanto vai ficar o total daquela dívida. Então, às vezes, eles parcelam em 120 dias, em 120 meses. Eu já vi empréstimos consignados em 120 meses. Aquilo ali é praticamente o triplo do que a pessoa fez de empréstimo. Mas, às vezes, o brasileiro ele não tem essa preocupação. E é por isso que eu sempre digo que toda pessoa sempre deve procurar um advogado.
em qualquer circunstância, até para fazer um contrato de empréstimo consignado, para verificar essas taxas. Porque os contratos, eles são aqueles contratos de adesões com aquelas cláusulas absurdas que a maioria das pessoas não leem e, às vezes, ignora os termos e cai nessa situação de um juro altíssimo e que vai pagar o triplo do que pagou. Mas isso aí, infelizmente, é uma questão de governo, certo? Que nós preferimos, como bem a doutora Cláudia disse, não entrar nessa discussão agora. E tentar, depois de um trabalho político junto aos parlamentares, de convencimento, porque o Brasil é o país onde tem mais impostos e onde os juros são os maiores. Os juros de cartão de crédito no Brasil são absurdos. É maior do que qualquer país do mundo. Mesmo com essas bandeiras internacionais, esses cartões de crédito que têm bandeiras internacionais, os juros no Brasil é diferenciado de qualquer outro país, porque aqui são onde se concentram os maiores valores de juros do mundo em cartões de crédito, mesmo sendo bandeiras internacionais. De fato, doutora Maria, e isso se torna impagável, né? Contribuindo ainda mais para o superendividamento, porque a gente sabe que muitas vezes de pessoas que não têm esse conhecimento, como a senhora falou, a importância de realmente ter ao seu lado um advogado que possa esclarecer, né, esses pontos. Eu tenho um exemplo, meu, que eu fiquei irritada comigo mesmo. Eu fiquei tão irritada que meu marido pagou. O mês passado, eu tenho um cartão de crédito Visa, da bandeira Visa, e a conta era R$331. Eu paguei via internet, pelo celular. E eu esqueci, gente, de botar assinatura digital no final da transação. E eu certa que tinha pago. Estava convicta que tinha pago o meu cartão de crédito Visa. Quando eu recebo a cobrança, aí chega a fatura desse mês agora. Minha gente, 3 vezes mais. Sabe quanto foi? E eu não tinha compromissos vindouros, era só tolices que tinha. Então, eu pensava que ali ia se encerrar e vinha só coisa tola. Eu pensava que vinha uns R$40 na minha conta. Deu 900 e pouco reais. Porque eles me cobraram os juros do que eu não paguei o mês passado. Quer dizer, eu tenho um exemplo meu, que por negligência, porque eu não assinei, não fiz assinatura digital no pagamento, aí não foi efetivado o pagamento. Mas, minha gente, absurdo. Eu fiquei horrorizada. Como é que de uma conta de R$331, eu fui pagar 900 e pouco? Aí o meu marido foi fazer as contas, realmente, diante dos juros que eles cobram, é exatamente aquilo. Mas é revoltante a situação dessa. Aí, quando a pessoa paga aquela taxa mínima do cartão de crédito e não paga o integral, aí é que as taxas vão aumentando e que vira a bola de neve e entra no superendividamento, né? Tanto que muitas vezes a recomendação é que se faça um empréstimo para quitar o saldo do cartão, que são juros extremamente abusivos mesmo. Eu quero realmente, mais uma vez, agradecer muito, dizer que sou fã do trabalho das duas, então, para mim, é uma honra dupla estar aqui. Eu coloquei no nosso chat o link da cartilha que as doutoras mencionaram, então, para quem tiver interesse, quem tiver acesso, está aqui no nosso chat. E agora nós vamos ter sorteio. Vamos ver aqui. Já temos os números certos. Temos 117 pessoas inscritas. Nós teremos 2 sorteios. O primeiro número vai ser de uma bolsa de 50% de desconto para uma pós-graduação ou para um curso preparatório da OAB, na Damásio Educacional. E a outra será uma bolsa também, 50% de desconto também para uma pós-graduação ou para o curso preparatório para a OAB do ProOrdem. Eu pediria, então, que a doutora Maria falasse o número de 1 a 60 e que a doutora Cláudia falasse o número de 61 a 117, para que pudéssemos saber quem são os sortudos que
ganharam. Eu vou pedir para a Carol tentar compartilhar aqui. Carol, conosco, depois que a doutora Maria e a doutora Cláudia falarem o número, para a gente ver quem são. Eu sempre falo um número, que é o meu número da sorte, número 8. 8. Eu, 89. 8 e 89. Vamos ver quem são os sortudos ou as sortudas aqui. Carol, será que você vai conseguir compartilhar a tela conosco? Espera aí que ela tá lá se esforçando para compartilhar, às vezes dá uma travadinha. Quer que eu fale o nome para sortear? Ô, Bia, enquanto a Carol está tentando compartilhar, se as doutoras me permitirem, o doutor Peter Pessuto fez o seguinte questionamento. Ele gostaria de saber a opinião das ilustres palestrantes a respeito do superendividamento da pessoa idosa, um tema interessantíssimo, e se pode ser considerado para efeito de negativação de crédito. Doutora Cláudia, responda. O Código de Defesa, o projeto 3515, né, complementa o Código de Defesa do Consumidor, que já fala em idade, no artigo 39 das práticas comerciais abusivas, né, impingir produto à pessoa mais fragilizada, de acordo com a sua formação, saúde, etc. Né? E o projeto de lei 3515, então, tem todo uma parte sobre o chamado assédio de consumo aos hipervulneráveis, né? Que é a expressão de Antônio Hermann Benjamin. Então, os idosos, aos doentes, né? E aos analfabetos. Só que idoso e analfabeto se some, né? Porque 30% dos idosos são analfabetos. A maior parte da população analfabeta é idosa no Brasil, não teve condições de estudar. E 40% dos idosos tiveram uma formação de escola de 1 a 4 anos, é também o chamado analfabetismo funcional, né? Então, são realmente muito vulneráveis no país. Quanto à negativação, o projeto não faz nenhuma distinção, apenas combate o assédio de consumo, né? Pedindo que essa população mais idosa seja protegida. Eu quero destacar que a USP São Paulo tem um curso sobre gerontologia, né? E a professora Bibiana Kreff, inclusive, ajudou a Organização dos Estados Americanos a fazer uma convenção sobre os idosos, que em breve estará em vigor. Então, vamos ter muito, assim como pessoa deficiente, né? Teremos muitas boas ideias de proteção dos idosos e essa, inclusive, da negativação seria interessante, mas não está ainda no projeto. Quem sabe vem através dessas proteções do direito internacional. Gostei muito da pergunta. Era bom salientar, doutora Cláudia, o percentual de idosos, né, que estão superendividados no Brasil, que são eles e as mulheres, os que estão mais superendividados. Deste universo de superendividamento, né, são os idosos e as mulheres. Os idosos representam apenas 11% da população brasileira, mas nas estatísticas de superendividamento chega a 24%, mais ou menos. Então, é o dobro. Por quê? Por causa do crédito consignado, por causa do assédio de consumo. Também algumas pesquisas do Núcleo de Estudo sobre o Envelhecimento da URGS considera que 30% dos créditos dados a idosos foi feito em virtude do pedido de alguém da família. Então, o crédito não é para ele, é para alguém da família. Eles são mais, vamos dizer, mais acessíveis a pedidos da família. Então, realmente é um tema muito importante que a doutora Maria Miranda trouxe aqui, que é dentro do superendividamento uma proporção realmente muito, o dobro, né, nos idosos. Agradeço pelas respostas. E agora, Carol, conseguimos fazer o compartilhamento aqui de tela para vermos os nossos ganhadores. Gabriela Aldemani Fernandes
e Ariadnes da Silva Anastácio. Parabéns para as ganhadoras. Em breve, as meninas irão entrar em contato com vocês para poder passar os próximos passos que vocês deverão tomar. Eu gostaria de encerrar, então, o nosso encontro, a nossa noite maravilhosa de hoje, dizer que pude aprender muito, mais uma vez, com as duas queridas doutoras, agradecer novamente a disponibilidade de estarem aqui, de tirarem um tempinho para estar conosco, compartilharem tanto conhecimento. E eu gostaria de, antes de encerrar, só passar a palavra para a diretoria para que dê as últimas falas antes do encerramento desse evento fantástico, magnífico. Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada. Eu só tenho a agradecer, então, as palestrantes, os ensinamentos de hoje, tá? A doutora Maria, que aí deu o número da sorte dela é o infinito, hein, doutora? O 8, né? É o dia que a minha filha mais velha nasceu. Parabéns. A doutora Cláudia, né, por nos abrilhantar essa noite. Foi muito proveitosa, né? Essa noite tivemos aí grandes conhecimentos que nos sucedem. E parabéns às meninas que foram sorteadas, né? Principalmente, né, a Ariadne é muito conhecida nossa já das palestras também. Ela ainda é uma graduanda, né? Ela ainda não é formada, mas sempre está acompanhando aí, que serve de horas para o complemento do curso dela. Parabéns, então, pelo sorteio e aproveite muito o prêmio. Eu agradeço muito, então, pela noite de hoje, tá? Em nome da diretoria toda. Obrigado. Muito obrigada, gente. Boa noite a todos e aguardamos todo amanhã novamente. Muito obrigada, foi ótimo. Muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, até logo, um prazer. Obrigado, boa noite.